Bem-vindo a mais um Quixotado, o seu programa de literatura, trazendo hoje novamente um vencedor do Prêmio Nobel, dessa vez o aniversariante do dia, Kazuo Ishiguro. Vou trazer The Buried Giant, O Gigante Enterrado. É o seu livro mais recente, de 2015, ele que foi laureado com o Nobel em 2017. Está fazendo 66 anos, nascido no dia 8 de novembro de 1954 em Nagasaki, no Japão. Porém, ele se mudou com a família para a Inglaterra quando ele tinha 5 anos de idade. Então ele é considerado um escritor nipo-britânico. E a gente vai perceber nesse livro a influência das duas culturas, né? A cultura mais da literatura japonesa e o imaginário britânico, o imaginário inglês. Ele vai trazer aqui uma história de fantasia. Ele retrata aqui acontecimentos logo após o fim do período arturiano. Inclusive, um dos personagens centrais da trama é Sir Gawain, que era um cavaleiro do rei Arthur e inclusive sobrinho dele também. Ele já idoso nesse livro aqui. Ele vai então retratar algo da cultura inglesa, né, essa história de cavalaria, os guerreiros, as batalhas, a luta contra dragões, ogros, monstros. Então tudo isso é próprio dessa cultura mais inglesa. Só que a forma como ele narra, né, ele cria uma superestrutura que paira sobre o romance, que ela é muito do Japão, é muito japonesa, é muito semelhante a outros escritores do Japão moderno, como o Kawabata, que eu já falei aqui no canal e que também foi laureado com o Nobel. Então ele cria uma superestrutura que parte do princípio de que ninguém tem uma boa memória porque existe uma névoa que paira sobre as vilas dessa região da Grã-Bretanha e essa névoa impede as pessoas de terem boas lembranças do seu passado mais distante. Inclusive, às vezes uma coisa que aconteceu no dia anterior eles já não conseguem lembrar direito. E dentro dessa paisagem, dessa neblina do esquecimento, nós vamos conhecer um casal já idoso, Axel e Beatrice. E esse casal não vive muito bem dentro da vila em que eles habitam. E eles decidem então partir em busca do seu filho, que foi embora há muito tempo. Eles não sabem exatamente por que o filho foi embora, mas eles imaginam que o filho está de braços abertos para recebê-los em outra vila que fica perto de lá, né? Não fica tão distante, há poucos dias de viagem, só que uma viagem de poucos dias é uma viagem extremamente perigosa por causa dos perigos próprios da região, como ogros, feiticeiros, dragões e etc. Então eles decidem partir nessa viagem em busca do seu filho, que há tanto tempo eles não veem. E nessa busca eles vão às vezes conseguindo relembrar de alguma coisa, eles conseguem extrair algum resquício de memória, mas quando um conta o que lembrou, o outro diz que não foi bem daquele jeito, então conta de outro. Então a gente vai ter o grande tema desse livro, que é essa questão da memória. Então é um livro de fantasia, é um livro que vai trazer batalhas, algumas mortes, luta contra monstros, mas que o grande tema, na verdade, é essa relação entre o Axel e a Beatriz e essa relação deles com a memória e com o esquecimento. A grande problematização do livro é: para que um amor dure, será que é necessário esquecer de algumas coisas? Será que um casal que mantenha acesas as memórias consegue fazer perdurar o seu amor? Então essa é a questão central do livro. Mas ele vai trazer um enredo que também traz outras questões e, no caso da memória especificamente, acaba sendo algo também sobre a memória coletiva e sobre o momento em que estamos vivendo atualmente. Eu vou explicar daqui a pouco mais como é isso. Mas vamos lá, seguindo no enredo. Então, eles partem nessa viagem. Quando chegam a outra vila, né, no dia seguinte, eles vão saber que um jovem chamado Edwin, um adolescente de 12 ou 13 anos, foi raptado por ogros e então tem um guerreiro no local, o Istan, que parte para resgatá-lo. Ele consegue resgatá-lo, mas esse rapaz tem uma marca
no peito, que seria como uma mordida. Os aldeões acreditam que seja uma mordida de um ogro, então que ele estaria condenado a também se tornar um ogro e querem matá-lo, mas o Istan decide levá-lo consigo. E então ele pede que esse casal, né, que o Exor e a Beatriz, andem com eles, né, vão com eles até as próximas vilas, porque o Istan tem uma missão que é matar a dragoa Querig. Ele tem essa missão de matar a Querig e então ele quer que esse casal cuide do Edwin enquanto ele cumpre a sua missão, que o levem para outra vila onde ele vá ser cuidado e não vá ser assassinado. No caminho eles vão encontrar Sir Gawain e Sir Gawain vai dizer a eles que também tem por missão matar a dragoa Querig. Então existe uma tensão entre ele e o Istan. Os dois não querem se unir para cumprir essa missão, cada um quer cumprir a sua missão em separado. Mas eles acabam viajando juntos uma boa parte da viagem e um e outro vão acabar salvando, né, sempre a Beatriz ou Exlil dos perigos que surgem, inclusive dentro de um mosteiro. E é interessante que o mosteiro é retratado como algo que está entre o cristianismo que estava crescendo, mas que absorve algumas práticas pagãs. E é interessante a gente ver isso em perspectiva, né? Porque aparentemente a trama maior seria justamente a da morte da Querig, principalmente depois que a gente descobre que essa névoa que impede as pessoas de lembrarem, na verdade é o hálito da Querig. Ela dorme na sua caverna e o hálito dela é que se torna essa névoa, essa neblina que faz com que as pessoas se esqueçam. E por que o Istan recebeu essa missão de matar a Querig? E ele é perseguido pelo Lord Brennus, aquele que é como se fosse um sucessor do rei Arthur. Justamente porque o senhor de Wistan quer que as pessoas se lembrem. Então é um romance que fala muito da memória, não apenas na relação do casamento de Exor com Beatriz, mas no sentido da memória como um motor para o povo, né? Para que o povo, inclusive, busque vingança. A gente vai descobrir que o rei Arthur não era tão bonzinho assim e que, na verdade, se quiserem manter a Inglaterra unida, os saxões devem permanecer esquecidos das crueldades que aconteceram durante o período arturiano para a unificação, né, dessa ilha que depois se tornaria a Inglaterra. E aí surge a questão do gigante enterrado. O gigante enterrado é uma grande metáfora, porque ele é justamente a ideia de que quando você desenterra o gigante, você desenterra ódios antigos, você desenterra desentendimentos, mágoas, e isso vai gerar conflitos. E a gente vai perceber, né, que sempre que alguém fala que o gigante acordou, né, ultimamente, e o Kazuo Ishiguro, quando publicou isso em 2015, já devia estar muito bem ciente disso, surgem então divisões, e essas divisões, esses ódios esquecidos, esses ódios enterrados, surgem de repente e criam conflitos nas sociedades, e esses conflitos acabam gerando animosidade que parece não ter fim. Então, quando a gente vai falar sobre esse gigante enterrado, não é um gigante nos termos da fantasia, mas justamente essa ideia de que o ódio desenterrado ele pode desencadear uma reação que vai gerar um conflito que talvez não tenha o fim esperado por aqueles que o estão desenterrando. Então é um romance que, se você for ler como um romance de cavalaria, como um romance de aventura, você vai achar muito interessante, né? Principalmente os duelos que acontecem, né? As estratégias dos guerreiros, mas você vai perceber que ele é bem mais profundo que apenas isso, né? Ele vai muito mais para o lado da metáfora, ele vai muito mais para o lado da reinterpretação do que é o ser humano e da importância que a memória tem para nós como seres humanos. E também tem uma grande metáfora que é a metáfora do barqueiro. O casal Exor e Beatriz encontram um barqueiro durante a sua peregrinação
que é um barqueiro que leva as pessoas para uma ilha em que as pessoas não têm contato umas com as outras, elas vagam como espectros, mas ele diz que alguns casais conseguem se reencontrar e então viver juntos nessa ilha. Eles estariam com suas memórias restabelecidas, reconheceriam uns aos outros, embora não reconhecessem mais ninguém. E no final eles vão encontrar esse barqueiro e o barqueiro tem questões importantes que determinam se um casal pode ou não ficar junto, se um casal pode ou não permanecer junto nessa ilha. É uma parte muito interessante no livro, é a parte que mais me fez pensar. Até agora eu fico pensando sobre esse final, repensando. É um final que é muito instigante, que mexe com o leitor. Eu até agora fico pensando a respeito. Ainda bem que eu não preciso falar sobre o final para vocês, né, para não dar spoiler. Isso também me livra de dar uma conclusão, porque realmente até agora eu não concluí aquilo que eu penso sobre o final desse livro. Eu espero que vocês se interessem por ler, é uma leitura fantástica, um dos melhores livros que eu li esse ano até agora. Provavelmente vai entrar na minha lista dos 10 mais. Eu pretendo trazer outros livros do Kazuo Ishiguro aqui para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam de se inscrever, de curtir, comentar, compartilhar. A gente se vê no próximo Quixotada, o seu encontro com os livros. Até lá!